Olá, paz do Senhor, passando aqui rapidinho para matar a saudade e também deixar uma palavra para o teu coração que se encontra lá em Lucas 24, versículo 13 em diante, que fala sobre os discípulos de Jesus no caminho de Emaús. A palavra do Senhor fala que dois discípulos vão, depois de todos os acontecidos da crucificação, do sepultamento de Jesus, eles vão para uma aldeia e durante esse percurso eles estavam comentando sobre tudo que tinha acontecido nos últimos dias, comentando tudo, falando, muitas das vezes, com certeza, revoltados, indignados com a crucificação, com todos os acontecimentos que tinha acontecido. E a palavra fala que eles caminhando, o Senhor Jesus os encontra e caminha com eles. Porém, eles não reconhecem Jesus e Jesus faz várias perguntas, pergunta o que aconteceu e eles falam de onde você está vindo, que você não sabe os acontecimentos, né? Tudo que aconteceu e eles contam tudo o que aconteceu e a palavra fala que em nenhum momento eles não têm visão para enxergar Jesus. Jesus ele se apresenta de outra forma e eles não o reconhecem. Quando eles chegam ao destino deles, eles convidam Jesus para ficar com eles. Quando Jesus parte o pão, os olhos dele, o entendimento deles se abre e eles reconhecem Jesus. E o que você quer dizer com isso, Adriana? Que muitas das vezes na minha e na tua vida, as situações, as adversidades, o cenário que nós estamos vivendo nos cega e a gente não consegue reconhecer Jesus caminhando ao nosso lado. Mas olha o que a palavra nos fala, que mesmo eles não enxergando Jesus, não o reconhecendo, Jesus caminhou com eles até aonde eles iam chegar, até onde eles iam chegar, até o ponto de destino deles. E não é diferente na minha e na tua vida. Muitas das vezes o cenário, a situação, as adversidades, as lutas, as dificuldades nos faz com que a nossa visão humana não enxergue Deus na nossa vida. A gente fala de Deus, a gente fala da palavra, mas a gente muitas das vezes passando por algumas provas, algumas dificuldades, adversidades, não reconhecemos Deus e falamos assim: o Senhor nos abandonou, Deus se esqueceu de mim. E talvez naquele cenário, aqueles discípulos que estavam indo no caminho de Emaú, contando tudo que tinha acontecido para o próprio Jesus, eles estavam tão, muitas das vezes, chocados, tão atribulados, tão indignados, revoltados, que eles não reconheceram Jesus. E não acontece diferente comigo e com você. Quando nós estamos passando por uma situação, por uma pressão, por uma dificuldade, por algo, a gente acaba limitando a nossa visão e muitas das vezes nós falamos assim: o Senhor se esqueceu de mim. Tamanha prova, tamanha luta, dificuldade, pressão do dia a dia, contas chegando, a doença batendo na porta, muitas das vezes o fim de um relacionamento, problemas com o filho e por aí vai. E a gente começa a se perguntar se o Senhor se esqueceu de mim. E talvez aqueles discípulos na caminhada provavelmente falaram: mas Jesus, ele era o Filho de Deus. Como que aconteceu isso? Eu não sei. A gente só consegue imaginar como pode ter sido essa conversa durante esse percurso. Mas muitas das vezes na minha e na tua vida, no nosso percurso, nós encontramos igual esses discípulos, sem reconhecer a presença do Senhor na nossa vida. Sem entender, falando até muitas das vezes que Deus se esqueceu de nós, que Deus se esqueceu, Deus, quem nunca falou? Deus se esqueceu de mim. Deus não olha mais para minha casa, Deus não olha mais para minha vida. Deus se esqueceu de mim, eu estou esquecido, Lamassuriyama Narayashai. E Deus me traz aqui para fazer esse vídeo para dizer para você: eu não me esqueci de você. Eu caminho lado a lado com você. E eu vou abrir os seus olhos para você ver
tudo que eu estou fazendo na tua vida. Talvez hoje você não reconheça o trabalhar de Deus, os livramentos, tudo aquilo que Deus tem fazendo. Deus está caminhando lado a lado com você. E você vai chegar no percurso, no final desse percurso, e você vai, seus olhos vão se abrir e você vai entender que Deus esteve lado a lado com você, conversando com você, assim como ele conversou, como Jesus caminhou lado a lado com aqueles discípulos, conversou, conversou, e eles ali tão chocados, tão talvez traumatizados com toda a situação, e eles não reconheceram. Mas a palavra do Senhor fala que quando Jesus parte o pão, os olhos deles se abrem e eles reconhecem Jesus. E eles reconhecem e eles falam, o nosso coração, como o nosso coração não ardia com as palavras dele, provavelmente Jesus deu palavra de conforto, provavelmente Jesus entrou ali nesse caminhar porque sabia tamanha angústia que eles estavam sentindo, tamanha a opressão que aqueles discípulos estavam sentindo. E Jesus ele chega na hora certa. E eu quero te dizer uma coisa, Jesus ele não se esqueceu de você. Ele caminha lado a lado com você, ele segura você, ele te sustenta e a sua casa e você ainda não caiu porque a mão de Deus está te sustentando. Ele está caminhando lado a lado com você, assim como ele caminhou com aqueles discípulos que estavam indo para Emaú. Guarda essa palavra no teu coração. Vamos orar porque você precisa de oração. Amém? Todos nós precisamos de oração. Vamos orar em nome de Jesus. Querido Deus e amado Pai, toma nas tuas mãos, Senhor, cada servo e serva do Senhor que vai ouvir essa palavra. Abre os olhos dele para que eles venham compreender que o Senhor nunca os abandonou. Pai amado, Deus querido, entra dentro desse lar, entra dentro dessa situação. Eu não sei qual é a opressão, qual é a angústia, qual é a dificuldade que o teu servo e a sua serva têm enfrentado, mas em nome de Jesus, que todo mal caia por terra, que os olhos dele nesta noite, dele e dela nesta noite se abram e eles possam reconhecer que o Senhor está lado a lado com cada um deles. Meu Deus e meu Pai, obrigada por esta palavra. Toma o teu povo nas tuas mãos nesta noite. É o que eu te peço, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Guarda essa palavra no seu coração. Jesus, ele caminha lado a lado com você. Não se preocupe. No final você vai ver. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Não se preocupe. Essa luta não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Você vai cantar o hino da tua vitória. Você vai cantar o hino da tua vitória. Guarda esta palavra. Deus está caminhando lado a lado com você. E por mais que você hoje não entenda, por mais que você hoje não esteja compreendendo, o Senhor, ele continua contigo. Ele não te abandonou e ele não te esqueceu. Amém? Tchau, tchau. Fica com Deus.